e vou compartilhar. Ok, então, pessoal. Tá aparecendo aí para vocês já, né? Ok, começou a aparecer. Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina e falar um pouco sobre esse conteúdo aí, né, de crescimento e maturação, que faz parte também do desenvolvimento como um todo, mas, no entanto, né, o crescimento, como eu já falei para vocês, ele vai somente até o final, né, da adolescência, né, e começo da vida adulta, quando acontecem algumas mudanças orgânicas, né, no nosso corpo que acabam determinando, né, o nosso tamanho final aí, e provavelmente a gente só muda em função de algumas patologias, né, à nossa altura, algumas dificuldades que nós vamos olhar aqui também ao longo dessa aula. E a gente espera que vocês consigam entender esses processos de crescimento a partir, né, da nossa apresentação aqui de hoje, ok? Então, lembrando, né, que essas mudanças aí relacionadas ao crescimento e à maturação são mudanças dentro daquele nosso triângulo lá, do modelo do triângulo de Neal, né, das restrições. Eles são mudanças que se referem à questão estrutural, né, são aquelas restrições do indivíduo, né, que são estruturais, tá? Então, pensar que essas mudanças estruturais podem interferir também, né, de maneira assim bem determinante nas restrições, né, na forma como a gente realiza as tarefas, né, e a forma como nós nos relacionamos com o ambiente. Então, o comportamento motor, ele vai ser inevitavelmente influenciado, né, por essas questões. Então, conforme a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, e quando a gente fala em crescimento, não pense só, vocês vão ver aqui agora que o crescimento envolve não somente essa questão da altura, né? Todo mundo fica, da estatura, né? A maioria das pessoas pensam que o crescimento é uma relação direta somente com a estatura, mas não, as outras células também estão crescendo, os outros sistemas que estão envolvendo o nosso organismo como um todo também estão em mudanças e eles também crescem junto com a altura, né, a estatura. Então não é somente a estatura que está aí crescendo, tá bom? Então vamos lá. Só lembrando, né, algumas questões relativas ao desenvolvimento como um todo, esse ponto de universalidade que tem e de variabilidade, né? Ou seja, a universalidade, como a gente já havia comentado com vocês, significa que existe um padrão para que essas mudanças ocorram. E esses padrões, né, esse padrão, ele normalmente é comum à maioria das pessoas, por isso que é uma característica universal. Mas, no entanto, né, existem também diferenças individuais. Então, existem pessoas que crescem numa velocidade um pouquinho maior, outras demoram um pouquinho mais, né? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre tudo isso, mas essas diferenças individuais, elas acabam determinando o que a gente está chamando aí de variabilidade, né, em como esses processos acabam ocorrendo. Tá? Então, saber de tudo isso é muito importante para a gente consiga planejar as atividades que nós vamos fazer para os nossos alunos, algumas tomadas de decisões que devem ser feitas em relação ao programa de atividade física ou de uma aula de educação física dentro de uma escola ou uma intervenção, como que a gente vai se relacionar com os nossos alunos aí no momento que eles estarão sob os nossos cuidados. Ok? Então, só alguns conceitos aqui para que vocês já comecem a entender sobre essas questões aí do crescimento, né? Os processos de desenvolvimento eles podem seguir um padrão normal, né? O que é isso? É quando os casos em que a idade cronológica e a biológica são coincidentes. O que significa isso? Exatamente, quando o que se espera para aquela idade esteja exatamente ocorrendo biologicamente no corpo humano, tá? No entanto, a gente pode encontrar, nunca é perfeito isso, tá? Mas existe algo assim que se espera, né, dentro de um tempo colocado de mudança, tá? Então,
A gente pode observar também um padrão precoce, né, em que a sucessão acelerada das fases ocorre, ou seja, a pessoa ela passa pelas fases, né, do desenvolvimento mais rápido, porque ela vai ter uma maturação mais acelerada, ou então pode ter também um padrão tardio, no caso em que a sucessão ela fica mais devagar, ou seja, a pessoa passa mais devagar por todas essas fases. Então isso tem algumas implicações, a gente tem que entender muito bem em que fase a pessoa está para tomar essas decisões. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma pessoa que é muito precoce, uma criança de 13 anos de idade que é muito precoce, então ela já está com as características secundárias sexuais todas já bem aparentes lá no corpo dela, ela já tem uma massa muscular um pouquinho mais desenvolvida, né? Comparado com uma criança que tem de 13 anos de idade também, que tem um padrão tardio, ou seja, ela tem muitas diferenças em relação a uma massa muscular e a outros sistemas também. Então, o que nós vamos fazer com essas crianças, as cargas de exercícios, de força que elas podem receber, os tipos de interesse também são diferentes. Então, nós temos que entender muito bem essa relação e fazer uma avaliação exata em que estágio do processo maturacional a criança está para conseguir tomar decisões em relação às atividades, né, os exercícios que deverão ser oferecidos a essa criança, ok? Então, esses avanços e atrasos no desenvolvimento, eles podem ocorrer, por exemplo, por 1 ou mais anos de diferença, comparados ao padrão normal. Quando ocorre atrasos ou avanços muito diferentes disso, quer dizer que pode significar alguma disfunção metabólica e deve ser estudado. Mas assim, um atraso do que esperado, ou um adiantamento de 1 a 2 anos é bem comum ocorrer, né, e cada pessoa aí cada criança tem um desenvolvimento bem particular, e considerado comum, desde que esteja dentro desse intervalo de tempo aí, de 1 ano para mais, ou 2 anos para mais, ou 1 ano para menos, ou 2 anos para menos, em relação ao avanço ou ao atraso, tá, no desenvolvimento. E também, mesmo que esses processos ocorram em tempos diferentes entre as pessoas, a sucessão dessas fases que todas as pessoas vão passar, normalmente ela não se altera, ou seja, as pessoas elas vão passar por todas as fases esperadas de uma maneira organizada, ou seja, sucessiva, né? Uma fase antes da outra, comum para todo mundo, mesmo se estiver em tempos diferentes. Portanto, o entendimento sobre qual fase a criança se encontra, e o adolescente também, é fundamental, né, quando a gente vai elaborar um programa de treinamento, tá? Então, tirando essa parte inicial aí, que a gente já ilustrou um pouquinho, vamos falar um pouquinho do desenvolvimento pré-natal? Como que isso ocorre? Então, é interessante a gente voltar lá atrás, quando tudo está começando, lá na tuba uterina. Então, perceba aí que nós temos o ovário, né, que está produzindo, né, o óvulo, né, e ali na tuba uterina, quando está chegando ali na curvinha, né, o espermatozoide ele consegue subir todo o útero e conseguir nadar até ali para fazer a fertilização. Então é exatamente ali, não sempre, tá? Não é sempre ali que ocorre, mas normalmente a fertilização do óvulo se dá melhor ali naquela curvinha ali da tuba uterina, né? E a partir daí, né, essas células, ela vai criar uma célula nova com um novo DNA que está carregado com o DNA feminino e masculino, né, do óvulo e do espermatozoide, e daí vai partindo para 2 células, por 4 células, 8 células, e assim sucessivamente até que vá formando, né, o blastocito e depois o embrião. Então, é um processo que vai ocorrendo aí durante todo esse período pré-natal e é bem interessante, né, a forma como ocorre. Então, é legal saber que, poxa, como que, né, é uma maluquice, né, como que, né, de uma célula só, né, elas são as mesmas células, daí eu pergunto, poxa, como que essa célula aí vai se tornar tão diferenciada e executar ou exercer diferentes funções no nosso corpo? Tudo parte da mesma célula. Então, todas as células do nosso corpo, elas têm as mesmas características principais, né? Ou seja,
Todas elas têm o núcleo, todas elas têm o citoplasma, todas elas têm as organelas lá dentro. Só que à medida que nós vamos desenvolvendo e vamos partindo, o embrião vai começando a crescer e assim por diante, essas células vão se diferenciando para começar a formar todos os nossos sistemas, ou seja, algumas células vão se tornar células nervosas, né? Ou seja, vão ser neurônios, outras células vão se tornar parte do tecido da pele, outras células vão formar o intestino, outras células vão formar o sistema endócrino para formar as glândulas. Então, tudo parte ali da mesma célula e de uma forma muito mágica e inteligente o corpo vai diferenciando essas células aí que vão sendo duplicadas, né? E para exercer as funções principais do nosso organismo como um todo, tá bom? Então, só para a gente entender aqui um pouco dos estágios que nós temos, né? Nós temos 2 estágios principais aí, então está dividindo, né? O embrionário, que vai da concepção até a 8ª semana, que vai ocorrer todo esse processo aí que eu estou falando, da fusão de 2 células e também a diferenciação celular para formar os sistemas, tá? E depois o período fetal, que vai da 8ª semana até o nascimento, tá? Então, nesse momento, o que ocorre, enquanto ali nós estamos vendo mais multiplicação de células, de uma forma bem interessante, aqui no período fetal, nós estamos ocorrendo também bastante hiperplasia e hipertrofia celular. O que significa isso? A hiperplasia é quando a gente está aumentando ainda o número de células, elas estão ainda se multiplicando. E a hipertrofia é quando uma mesma célula ela acaba aumentando de tamanho. Então é assim que ocorre o crescimento, tá? Por aumento de número de células e também por aumento das próprias células que já estão formadas, tá? E também ocorrendo o processo de diferenciação celular, tá? Uma outra característica interessante que nós temos é que o sentido do crescimento ele parte de uma orientação céfalo-caudal, ou seja, ele parte do sistema nervoso central para a cauda, tá? E depois também ele é próximo distal, então ele parte do eixo do corpo para as extremidades. Então, se vocês olharem aí essa figura, vocês vão observar como que a gente vai primeiro montando, vai se desenvolvendo ou criando, né, no processo de diferenciação celular e durante o período embrionário e fetal, a gente vai criando primeiro o sistema nervoso central, depois vai lá para o caudal, depois o eixo do corpo, o tronco começa a ficar pronto, para depois ir lá as pernas, os braços começarem a se desenvolver, tá bom? Então tá, aqui eu trouxe essa tabela só para que vocês observem um pouco alguns marcos referenciais no crescimento embrionário e fetal. Por que isso é importante? Então, durante o período pré-natal, existem aqueles exames pré-natais, né, que os médicos devem fazer para observar o desenvolvimento, né, embrionário e fetal, para saber como é que está indo, se está tudo bem, se o feto está recebendo e o embrião estão recebendo uma nutrição adequada, se ela está recebendo, se o feto e o embrião está recebendo oxigênio suficiente para conseguir se desenvolver, né? Então, a gente já sabe, então, por análise de muitos embriões e fetos, já tem alguns marcos que se esperam para alguns períodos. Então, por exemplo, a gente sabe, com 3 semanas, o comprimento aproximado de um embrião deve ser mais ou menos 3 milímetros, né? Dá para já conseguir observar a cabeça, as dobras da cauda sendo formada, né? A vesícula óptica também já dá para ser observada, e a cabeça é reconhecível. Então, existem algumas expectativas, né, que se fugir, né, desse esperado, se fugir muito pouco não, mas se fugir muito desse esperado aí, o médico começa a fazer um controle um pouquinho mais de perto para, se houver algum problema, ele conseguir tentar intervir ou resolver, né, para que a criança, depois no período pós-natal, né, ela não sofra com alguma sequela, algum problema que poderia ser resolvido anteriormente. Então, hoje em dia nós temos
um período pré-natal muito mais controlado do que antigamente, então tem muito mais conhecimento sobre isso, né, por causa de questões, né, de exames que foram desenvolvendo, a medicina foi desenvolvendo, então a chance, né, de você ter uma criança com complicação diminuiu bastante, né, uma criança crescendo com complicação, por questões assim que poderiam ser controladas, né. Lógico que existem alguns problemas que são congênitos, né, que são bem difíceis, ou então outros problemas de acordo com o estilo de vida dos pais, principalmente da mãe, no período embrionário e fetal, que talvez não esteja levando uma vida muito saudável, que também pode afetar, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, pode afetar também o desenvolvimento, que pode ter sequelas aí na vida pós-natal da criança até a vida adulta, tá bom? Então, falar um pouquinho aí sobre a nutrição fetal, né? Que é o sangue da mãe e a placenta, como que funciona tudo isso. Então, basicamente, todo nutriente e oxigênio que chega para a criança, chega pelo cordão umbilical, pela mãe ali, tá? pela placenta. Então, vejam ali na figura, né, como que o sistema sanguíneo da mãe e o sistema sanguíneo do feto aí, que estão praticamente entrelaçados, né, e trocando nutrientes e oxigênio o tempo todo, né, e isso que permite o desenvolvimento do feto. Tá? O que significa isso? Isso é muito importante a gente ter em mente e saber, portanto, que o que a gente oferece, né, o que a gente come, né, o que a mãe come, o feto também come. Então, é o alimento que ele está comendo ali. É lógico, né, que tem algumas barreiras aí para proteger o feto, né? Não é tudo que passa, né, pela placenta, então algumas coisas são protegidas de toxicidade no feto, mas a maioria das coisas que a gente consome acaba indo também para o nosso feto, tá? No caso da mãe, tá? Tô falando a gente aqui como mãe, tá? Ser humano como mãe, tá? Inclusive o álcool. O álcool é algo que interfere bastante, a gente vai discutir um pouquinho depois. E nesse momento também, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre plasticidade, né, que está ocorrendo bastante, né, no desenvolvimento do feto, que significa, e é bom vocês começarem a aprender esse conceito, normalmente a gente usa isso mais no sistema nervoso central, mas dá para você aplicar esse conceito para outros sistemas também, outros tecidos, tá? Que significa a modificabilidade ou maleabilidade em relação ao crescimento. É a capacidade do tecido de assumir funções realizadas por outros, ou seja, são adaptações que são realizadas aí nos tecidos para conseguir resolver alguns problemas. Então, por essa característica que o feto tem de plasticidade muito forte, muito boa, então algumas dificuldades aí, algumas células que acabam morrendo durante o período de desenvolvimento, elas acabam conseguindo ser substituídas, né, por outras, por essa capacidade aí avançada e desenvolvida do feto, tá bom? Então, falar um pouquinho de algumas anormalidades que podem ocorrer e como que isso pode ocorrer, tá? Então, pode ocorrer, por exemplo, durante a gestação, os defeitos congênitos, né, que são algumas anomalias presentes nos nascimentos que podem ser intrínsecas ou extrínsecas. Então, são essas dificuldades que a gente acaba observando, né, de anormalidade, por exemplo, um síndrome de Down, que é um defeito no código genético, ou então um problema teratógeno, né, que significa que a mãe tomou algum medicamento ou uma droga, e isso acabou afetando o desenvolvimento do feto, né, e pode ter alguma sequela na vida da criança pós-natal, né. Então, por exemplo, uma síndrome bem famosa, né, e acaba ocorrendo bastante, é a síndrome alcoólica fetal, que, olha só, se uma mãe consome muito álcool ao longo da gestação, né, não sabemos ainda a quantidade mínima para isso ocorrer, isso é uma pergunta assim, bem difícil de responder, mas isso pode causar um retardo mental da criança, uma cardiopatia, uma microcefalia, uma deformidade hematômica. Então, a solução encontrada é a abstinência da mãe, né? Então, acho que é um esforço que deve ser tomado pela mãe para preservar a vida, né? Ou
né, a integridade, né, do feto ali que está sendo gerado por ela, tá? Então, existem alguns outros fatores extrínsecos que podem ocorrer perinatais, por exemplo, a malformação, o retardo do crescimento, o risco de vida também pode resultar de fatores externos que afetam o ambiente interno. Por exemplo, a pressão externa e interna sobre a criança, incluindo a de outro feto no outro. Por exemplo, então tem muitas vezes que ou você aplica uma pressão externa muito grande no abdômen, e isso pode interromper a circulação sanguínea, limitando, né, a entrega de oxigênio e nutriente por algum momento, mas mais importante é se você não entregar o oxigênio no primeiro momento para o feto, por causa de uma questão de pressão abdominal, ou então uma outra criança, um gêmeo que está ali, e daí a criança vira, e isso acaba limitando ou dificultando a entrega dos nutrientes para um dos fetos ou para os dois. Então são algumas dificuldades que podem ocorrer, então, mas o médico consegue observar isso ao longo dos exames pré-natais e tentar prevenir minimamente, tá? A temperatura ambiental interna extrema, por exemplo, quando uma mãe sofre de febre alta ou hipotermia, isso também pode acabar afetando, né? Porque, pense, a gente está num processo de diferenciação celular, hipertrofia e hiperplasia. Então, imagina, se você tiver com uma febre muito alta, então pode ser que você dê um problema nas proteínas, por exemplo, né? Que não podem sofrer temperaturas muito altas, que elas acabam se prejudicando, né? E as proteínas, elas são a base, né, da estrutura do nosso corpo. Então, tudo que sem a proteína a gente não consegue, por exemplo, ter as células musculares, né? Não consegue ter as células ósseas, elas são base para praticamente todos os tecidos aí do nosso corpo, tá? A gente cresce pela síntese proteica, tá? Exposições aí a raio-x ou gama, né, que isso aí pode interferir bastante. Há mudanças na pressão atmosférica, em especial aquelas que levam à hipoxia, deficiência de oxigênio no feto, e poluentes ambientais, tal. Outra preocupação bem interessante, tem alguns estudos sendo realizados com isso, em relação ao tabaco. O tabaco também é algo muito importante, né? Então, uma mãe que fuma essa toxina que tem no cigarro acaba também interferindo algumas coisas no feto, então é importante a gente ter a certeza que a mãe vai ter uma vida saudável durante esse período de gestação, porque senão a criança pode sofrer bastante com esses impactos, tá? Então, eu trouxe aqui um ponto-chave, costumo trazer esses pontos-chave para que vocês tenham uma referência aí de estudo, tá? Os distúrbios congênitos que surgem de fatores extrínsecos podem prejudicar o potencial de crescimento e desenvolvimento pós-natal. Quando os médicos e os pais estão conscientes dessas influências negativas, podem manejá-las de modo a minimizar o risco para o feto. Então, algumas dicas aí, tá? E o tetatóide é aquele medicamento ou droga que causa um desenvolvimento anormal no feto, tá? Ok, pessoal, parar um pouquinho.